O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Irmãos, podemos sentar um pouquinho, por favor? Nessa terça-feira da quaresma, da terceira semana da quaresma, o Senhor nos fala sobre o perdão. E é realmente uma das lutas mais difíceis para nós, é perdoar. Perdoar de coração. Coração na Bíblia, só para lembrar vocês, que não é um órgão vital do nosso organismo físico, o coração da gente. Não. Coração na Bíblia significa o ser humano com a sua psicologia, com seus afetos, com tudo aquilo que ele é. Se é um homem, tudo aquilo que ele é próprio de um homem, com a sua própria psicologia, o seu jeito de amar, de sentir e de administrar isso. Isso é o coração, tanto de um homem quanto de uma mulher. Na Bíblia, coração significa o ser humano por inteiro. Então, quando Deus fala perdoai o teu irmão de coração, com todo o seu coração, é com todo o seu ser, com toda a sua força, com tudo aquilo que você é, naquilo que você sente, naquilo que você realmente existe como ser humano. Bom, mas vamos lá. Aqui, Deus está nos lembrando de que nesses últimos domingos que a gente celebrou, o primeiro, o segundo e o terceiro agora, da primeira semana, vocês estão lembrados que o Senhor disse que Ele já nos deu tudo? Ele já nos deu tudo. Quando que Ele nos deu tudo?
Ué, quando lhe deu Jesus. Lembra daquela conversa do Isaac, naquele domingo derradeiro? Que Deus deu o Isaac, o pai deu o filho dele, que é o verdadeiro Isaac, mas não para devolver sem morrer, como foi o filho de Abraão, Isaac. Não. O Cristo Jesus é Deus, é filho do Pai, e o Pai o entregou à morte por minha causa e pela sua. Então veja, o Senhor nos deu tudo, além de nos dar a vida, além de nos dar a sabedoria, de ter nos escolhido, porque nós somos privilegiados por Deus ter criado a cada um de nós, seres humanos. Muitos não existem, mas Deus fez a gente existir para participar do seu plano de amor, e ainda nos deu filho para nos resgatar de um pecado que não tinha paga. Era um pecado tão grande, uma dívida tão grande, que só dando a vida do próprio filho dele poderia salvar eu da dívida eterna. Então Deus não tem mais nada que fazer, porque Ele já nos deu tudo. Quem? Jesus. Bom, tudo isso a gente ouviu nesses primeiros dias da quaresma, essas primeiras semanas da quaresma. Mas agora, veja que aqui o Senhor Deus está dando um exemplo, numa parábola. Jesus está contando uma parábola, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que esta parábola tem um significado assim, ó. Se o Pai deu o seu Filho para nós, para morrer no meu lugar, e Ele morreu no meu lugar, para que eu não tenha morte eterna, mas que eu viva com a vida dele para toda a eternidade. Então Ele pagou tudo. Digamos que você, como eu dei um exemplo hoje na missa ao meio-dia aqui, de uma cena que eu vi e nunca mais eu esqueci na minha vida, e que ela me fez e ainda faz meditar como padre e como cristão em primeiro lugar. Uma mãe de um jovem sacerdote no interior de São Paulo. O rapaz tinha acabado de ser ordenado pela igreja como sacerdote, ministro de Cristo. Só que esta mãe e o pai sempre trouxe os filhos na igreja, sempre foram de caminhada, sempre foram muito de oração. Até que o menino desejou ser padre, foi para o seminário, teve todos os estudos, todo o acompanhamento, até que Deus escolheu ele para ser padre. Foi uma alegria para a família. E o padre tinha acabado de ser ordenado. Não passou 3 meses de ordenação sacerdotal, ele estava andando na rua, como se eu andasse também aqui na rua, né? Aqui nas avenidas da Lapa. E ele foi assaltado por um jovem da mesma idade que ele, que era um rapaz bandido, e fez um assalto com esse padre. O padre não tinha muita coisa para oferecer, e esse rapaz, o outro, que o assaltava, matou o padre. Fato real. Aí o que mais me impressionou foi no enterro, que mostrou o enterro, mostrou pela rede, foi transmitido, ou pelo menos foi captada essa imagem pela Canção Nova, TV Canção Nova. Fazem muitos anos já isso. Então eles captaram porque era alguém muito conhecido na cidade, né, uma família religiosa. Então a cidade, o bairro estavam todos muito tristes, e ninguém conseguia ficar, ninguém se amparava com nada, era uma revolta só. E a mãe estava em pé do lado do caixão do seu filho, morto, padre, e todo mundo inconsolável. Daqui a pouco aquele choro, e aquela mulher de repente ela pede a palavra, e ela disse uma coisa que vem de encontro com isso que Jesus está falando aqui, ó. Mas atenção que o padre vai falar. Ela pegou o microfone, ela pediu, não sei se tinha microfone, desculpa, acho que ela falou sem microfone. E ela disse: irmãos, inchada de tanto chorar, esse meu filho
e apontou para o caixão. Deus me confiou uma joia. Foi um menino e tanto. Deu trabalho também, como qualquer criança, qualquer jovem. Mas um menino muito bom, um menino muito religioso, e sonhava ser padre. E a gente deu tudo o que a gente podia dar. Uma educação, acompanhamos eles, não só ele como meus outros filhos, e ensinamos eles a pedir bênção, a ir na missa, a rezar, a amar e venerar a Virgem Mãe, rezar o Santo Terço diário, coisa linda. Ela foi contando um pouquinho a história dele e disse assim: pois é, o meu filho, ele teve a alegria de ter em Cristo esta família que o amparou, eu, meu esposo. Nós demos tudo de melhor, demos um amor para o meu filho, ele se sentiu amado, demos todo um amparo escolar, preparamos ele para fazer cursos, ele fez, mas depois ele quis ser padre, enfim. Mas eu peço que vocês, meus irmãos, que estão muito, muito tristes, isso eu compreendo, porque eu sou mãe. Ela estava inchada de tanto chorar. Ela disse: mas esse rapaz foi um jovem que certamente a polícia já deve ter pego ele, que é a cidade pequena. Eu creio firmemente, irmãos, e por isso que eu quero que vocês rezem comigo por ele, porque esse rapaz, ele não teve a mesma sorte que o meu filho. Ele é um jovem que nasceu, talvez infelizmente, sem uma família que desse uma estrutura. Talvez ele nunca tenha escutado: filho, eu te amo, viu? Talvez ele nunca tenha tido o carinho do pai e da mãe, nem a compreensão, nem ter levado eles para uma fé, seja ela qual fosse. Talvez ele não teve. Certamente esse rapaz, desnudado do amor de uma família, de uma educação, desnudado, não recebeu. Ele estava nu da graça que o meu filho teve. Então, irmãos, essa revolta contra aquele rapaz, ela está errada. Mas uma revolta que nós temos que ter realmente é uma só: é contra o espírito maligno que pegou esse rapaz e matou, no caso, o meu filho, mas poderia matar qualquer, se é que ele já não matou outros. Então ela pediu para que aquele povo rezasse todinho, no velório todinho, ela falou assim: vamos rezar por aquele rapaz que eu nem sei o nome, mas Deus sabe. E todo mundo se enxugando as lágrimas, começaram a rezar, meio aqui indignados, foram orando. Mas aquela mulher deu o testemunho de perdoar, e ela disse: eu estou com meu coração muito machucado. Eu lembro que ela falou: mas o que eu posso fazer hoje é aquilo que o nosso Senhor nos ensinou: reze por aqueles que vos perseguem. E hoje eu fui perseguida por uma mão assassina de Satanás, que usou de um servo inocente. Aquele rapaz, vítima de um sistema, foi servo nas mãos de Satanás. Como matou meu filho, poderia ter matado o filho de vocês, alguma coisa assim. Então rezemos agora. E ela começou a rezar. Aquilo foi um escândalo para nós, no primeiro momento nos deu um impacto, mas depois a gente pensou e lembrou do que Cristo falara. Então vejam, exemplos como esse, de uma mulher que perdoou realmente aquele rapaz, rezando por ele, porque na hora da dor, da saudade, de um acidente, de um crime, nós ficamos escandalizados. Como é, e que força nos daria para poder falar: espera um pouquinho, vamos rezar pelo assassino. Gente, humanamente falando, isso é impossível. Essa mulher, ela só poderia fazer o que ela fez e dizer o que ela disse, porque ela estava movida, talvez há muitos anos, blindada pela oração, com uma couraça de oração nela. O Espírito de Cristo estava nela, para que ela pudesse perdoar. Esses 70 vezes mais significa perdoar sempre. Por que perdoar sempre? Porque essa mulher entendeu que só
na oração ela descobriria o que era o Espírito misericordioso do Cristo Jesus por mim e por você, que morreu no nosso lugar, e que não tem paga maior do que o que Cristo fez. Então qualquer outro crime que neste mundo aqui que a gente está vivendo, tem dois mundos, né? Tem esse e a vida eterna. Neste mundo, tudo que acontecer com a gente, depois do que Cristo fez por você e por mim, no espírito, nada pode ter sido um crime monstruoso de alguém na sua família. Pode ter acontecido até um crime que é horroroso, um suicídio de alguém na sua família, na sua casa. Pode ter acontecido de alguém ter matado o seu pai, sua mãe, um filho teu, seja lá o que for. Um erro médico, que você se revoltou com o médico. Veja, tudo isso é muito difícil. Tudo isso é motivo de um inchaço nos olhos e no coração, de tanto choro. Mas mesmo assim, esse é uma dívida pequena perto do que Cristo fez pelo pecado de todos nós. E só podemos entender isso se nós tivermos uma vida íntima com Jesus no Espírito. Se não for no Espírito, a gente não consegue perdoar mesmo. Não tem jeito. Pode reparar que a gente implica com coisas tão pequenas que não são nem graves. Simplesmente a gente não gosta de alguém, nós matamos a pessoa. Vocês lembram, uma vez eu fiz uma homilia aqui, explicando no Espírito de Cristo o que significa matar alguém. No mandamento antigo, os judeus entendiam que não matarás era quando a gente, por alguma fatalidade, atropelasse alguém com carro, ou com uma charrete, que na época, né, sei lá, tinha cavalos. Se você pegasse uma arma de fogo e matasse alguém, então os judeus imaginavam que o matar era isso: esgoelar alguém, sufocar até matar, apertar a respiração do outro até ele parar de respirar. Não, isso é matar também. Mas no Espírito, quando Cristo fala não matarás, no Espírito, atenção, o Senhor nos ensinou. Por exemplo, um colega de trabalho, um colega na igreja, um padre, pode ser um padre também, eu sou padre, tem que dar exemplo também de mim, né? Simplesmente porque eu não fui com a cara daquela pessoa, não gostei, ela tem uma cara de enjoada, de enjoado, sabe, me lembrou alguém lá no passado, não era, mas me lembrou alguém que me fez algo mal, e eu falei, já não gostei dessa pessoa. Acontece. Ou a pessoa porque ela tem um jeito diferente do seu, porque ela te olhou, ou porque ela só fez um comentário lá que você entendeu que era para você. Quantas vezes nós matamos esta pessoa? Como matamos, padre? Simplesmente eu anulei ela do meu coração. Lembra o que é o coração? Anulei ela na minha vida. Não quero saber dela, não me fala dela. Se ela tiver, eu não vou lá. Se você falar que ela chegou lá, já me avisa antes, que eu já vou para o outro lado. O que você fez? Cristo explicou no Espírito: eu matei o meu irmão, eu tirei ele da minha existência, ele não existe mais. Por causa do quê? Porque ele deu a entender que eu era falante demais na igreja, que eu era um pouco exibida. Eu matei ela. Em Cristo, matar é isso também, é matar como um acidente de arma, mas também quando eu anulo alguém que eu não gosto, eu retiro ela da minha vida, eu tirei ela do meu coração, eu matei. Entende? Então, irmãos, nós matamos muitas vezes, muitas pessoas, matamos padres, um ungido do Senhor. E olha que Davi disse, hein? Davi teve uma oportunidade de matar mesmo o rei Saul, mas na hora o Espírito Santo lembrou ele é um ungido do Senhor, não deves tirar a vida dele, não tira ele da tua vida. Por isso que Jesus falou: quando alguém te persegue. O que é persegue? Que eu não gosto, sabe, sabe o que não desce, não adianta que não desce, e ainda por cima
me incomoda. Isso aí é o que persegue você. Aí o que Jesus fala? Ore por quem te persegue. Mas orar por quê? Para que o Espírito Santo, em primeiro lugar, faça uma coisa. O quê? Cure você dessa matança com a outra pessoa, do jeito que ela é. E também peça por ela, para que o Espírito Santo também trabalhe no coração dela. Então veja, irmãos, o perdoar sempre é no Espírito. Se a gente não tiver e não fizer uma vida, da minha vida, uma oração, eu não consigo perdoar ninguém, eu mato. Imagina se ainda matarem alguém muito próximo de mim. Imagina isso. Eu dei o exemplo dessa mulher, para a gente lembrar, meu Deus, eu não tenho coragem, eu não teria coragem de fazer isso. Mas é bom que a gente pense isso. Olha, a gente vem com aquela conversa, eu não sou tão santa como essa mulher. Não se esconda atrás da capa. Se pessoas como essa mulher, se pessoas como São João Paulo II foi visitar o cara que atirou nele e perdoou ele, e tantos outros casos de pessoas que perdoaram de verdade, de coração, o outro, não é para dizer você nasceu diferente dele, não. Você pode também, mas como que você pode? No Espírito de Cristo. Não tem outro jeito. Padre, como que é perdoar no Espírito de Cristo? Vocês lembram? Todas as homilias que nós estamos realizando aqui com a graça dele, é deixar Deus reinar em mim, o reino dele. E isso exige muito de mim. Exige uma quaresma a vida inteira. Eu preciso fazer penitências de muitas coisas para que Cristo viva em mim, como falamos nesse domingo, primeiro da semana. Então, para que o Espírito Santo me dê a graça de perdoar, porque foi Cristo que perdoou a todos nós, não foi? E Ele deu esse Espírito do perdão para a gente. Só que por que eu não consigo? Porque você está cheio ainda de você. Você pode trocar o nome. Você ainda permite o velho Adão pecador, manifestar o tempo todo em você. Eu também muitas vezes faço isso. Por isso que a gente toda hora precisa pedir perdão a Deus. Perdão, Senhor, porque eu matei aquela pessoa no meu coração. E eu continuamente estou matando aquela pessoa no meu coração. Não gosto dela. Eu eliminei ela da minha história, da minha convivência. Então veja, Senhor Deus, cura-me. E aí eu preciso fazer jejum, eu preciso fazer penitências, eu preciso fazer um ato que leve a um esforço, um sacrifício, de um esvaziamento do meu jeito. Então assim, eu preciso ajudar Deus. Deus já nos deu tudo, mas Ele só uma coisa que Ele não tirou da gente. Vocês lembram quando Cristo, muita gente falava muito isso em grupos de oração, e é uma verdade, quando Jesus ressuscita Lázaro, o seu amigo, o corpo de Lázaro foi enrolado porque ele teve lepra, e Cristo foi lá, e o corpo dele já estava há muito tempo dentro de uma, como é que chama aqueles lugares que coloca o corpo? Esqueci agora o nome, mas tem um nome que está na Bíblia, tipo uma pequena caverninha, né? E eles tinham que muitos homens empurravam uma pedra para fechar, e lá dentro ficava enrolado o corpo do morto. Jesus chegou, Lázaro já estava há muito tempo lá, e aí ele tem todo aquele diálogo com a irmã de Lázaro, Marta, e ele fala: onde colocaram o corpo dele? Colocaram lá, mas ainda a irmã chegou a indagar Jesus: olha, mas Senhor, é como se ela quisesse dizer, em outras palavras, já cheira mal, já faz dias que ele está lá morto. E aí Cristo ainda olhou e falou assim: eu não te disse que se creres, verás? E aí ele pede para tirar a pedra. O que é tirar a pedra? É a única coisa que Cristo pede para mim e para você. Ele já te deu a graça do poder do Espírito Santo, mas veja, aqui precisa ter um discernimento. Tire a pedra
porque eu vou arrancar aquilo que estava morto dentro de você. E o que é tirar a pedra? É todo um exercício quaresmal que eu preciso fazer, não só na liturgia de 40 dias, a vida inteira. É tirar a pedra. Para quê? Para que Cristo vai entrar. Para tirar o quê? O velho Adão já morreu. Só que a gente insiste em chamar o velho Adão na gente. Por isso a gente não perdoa. Como é que eu posso ter o Espírito de Cristo e eu não perdoo? Esse mesmo Espírito que me perdoou, como é que eu não consigo perdoar o pai que abandonou a família? Perto da dívida que a gente tinha, e tem, e teve, não é nada. Um rapaz que tira a vida do nosso filho, claro, que Deus nos livre. Mesmo que tenha acontecido isso não é nada. É o que Cristo está dizendo aqui, olha. Veja, não sou eu que estou inventando isso. Quando Cristo disse assim: como o empregado não tivesse com que pagar, ele tinha uma alta dívida, o patrão mandou que fosse vendido como escravo. Ele suplicou: dá-me o prazo. Então o patrão deu, perdoou. Só que essa mesma pessoa que tinha uma dívida enorme, nós, pecadores, nascemos pecadores, viemos com o pecado. Aí, depois de ter recebido o batismo, o Espírito de Cristo, me acontece alguma coisa no mundo, por exemplo, o exemplo dessa mulher, mãe, que mataram o filho dela, e outras coisas mais que aconteceram na vida de muitos de nós. Uma briga com o pai, uma briga com o irmão de sangue, uma briga com alguém que você matou. Olha só, o companheiro caindo aos seus pés suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão. Mas olha atenção aqui, ó. Este empregado, ele devia apenas 100 moedas. O que Cristo está fazendo aqui? Ele está dizendo que qualquer coisa que neste mundo lhe acontecer, como um crime, como um desgosto para você, de um outro alguém, uma sacanagem, uma traição, a morte de alguém matou alguma coisa na tua família, é ainda 100 moedas de pratas. É pequeno, perto da dívida que Cristo já pagou na sua vida. Mas como é que eu vou aceitar isso? Repito, somente no Espírito de Cristo. Não tem jeito. Por isso que a gente diz assim: sem orar, sem jejuar, sem adorar Jesus, sem me confessar, eu não verei a Deus. Ver a Deus é ter o Espírito dele já vivendo em mim, é ver Deus. Eu gosto muito daquela música que nós cantamos no domingo. Foi o Flavinho que cantou: Deus existe e eu posso tocar. Olha a frase: se a Ele entregar meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Não é assim? Quer dizer, eu posso tocar. Então assim, se eu não sou uma pessoa que eu exercito a minha vida em oração, eu não poderei nunca tocar em Deus. Eu disse hoje aqui uma palavra muito pesada, irmãos. Quando a gente faz qualquer trabalho pastoral, é muito bom, é gratificante, isso agrada a Deus. Mas isto ainda é muito pequeno. Isso não nos dá garantia do céu. Eu estou dizendo pela palavra, pela tradição da igreja. Não estou falando por mim. Se vocês lerem o que disse a igreja em relação a estar com Cristo, Ele é eternamente no céu dele, não é fazer pastorais e ser bonzinho e ajudar a velhinha a passar a rua ou o asilo. Isso é bom, isso é um caminho. É como se você estivesse aquecendo a água, mas isso ainda não te leva para o céu. Não leva. Leia o catecismo da igreja, você vai ver. Então o que é que pode levar um homem para o céu? A vida no Espírito de Cristo. Porque uma pessoa que pode ajudar muito dentro. Imagina aqui, vamos supor que eu sou um leigo. Eu vivi minha vida inteira ajudando aqui com várias pastoras, mas eu deixei muitas vezes coisas da minha casa para servir esta igreja,
e vi tantas coisas belas acontecerem. Ótimo, isso é bom. Mas digamos que, se hoje eu fico doente e Deus me chama desse mundo, só que eu lembrei no leito da minha doença que eu matei, eu já expliquei o que é matar, alguém na minha vida. Eu digo para você, que nem diz Roberto Carlos naquela música, né? Não querendo fazer aqui nenhum tipo de brincadeira, mas é verdade. Do que vale tudo isso se você não está aqui? Vocês lembram dessa canção do Roberto Carlos? Do que valeu tanto trabalho pastoral, tantos elogios dos padres? Você quase foi um padre também, vai. Mas você não conseguiu, a cereja do bolo você não fez. Qual é? Ter a vida de Cristo, capaz de perdoar como Cristo perdoou pessoas ao redor da tua vida, porque você matou muitos. Entenda, irmãos, isso é tão triste a gente ouvir isso, é horrível ouvir isso. Tem gente que sai brava da igreja porque um padre falou isso. Mas o que a gente vai fazer se é palavra de Deus? Por isso que a gente precisa entender o que é servir a Deus. Vocês lembram? Olha, foi domingo agora. Cristo falou no seu salmo: o sacrifício de louvor que agrada a Deus, qual é? A palavra já está dizendo, é um sacrifício. Ofereça um sacrifício de louvor a Deus. Então eu vou me sacrificar limpando isso aqui. Isso aqui é uma coisa que te dá prazer. Tem muita gente que tem loucura de ser ministro dentro de uma igreja da Eucaristia. O padre não chama. Então é porque eu quero fazer um sacrifício de louvor para Deus, porque eu quero ser ministro na igreja. Isso não é sacrifício de louvor. Não é. Não, então eu vou trabalhar no ministério de música, tadinho, o padre está precisando. Que bom, mas isso não é um sacrifício de louvor que agrada a Deus. Não é. Padre, mas então o que é, afinal de contas, o sacrifício de louvor a Deus? A palavra sacrifício já diz, e que é para louvor a Deus. Qual foi o sacrifício que agradou o Pai em relação a Jesus? Vamos ver. Porque ele falava bonito e as multidões o seguiam? Sim ou não? Porque ele fazia milagres e expulsava os demônios? Sim ou não? Não. Porque ele curou o mudo, o surdo, o leproso? Não. Qual foi o sacrifício que agradou o Pai? Eu disse no começo da homilia, quando o filho entregou a vida dele em obediência ao Pai, entregou tudo dele por mim e por você. O Pai pegou esse sacrifício e falou: glórias sejam dadas agora ao meu filho Jesus. Isso me agradou, um sacrifício de louvor ao Pai. E quando é que você oferece um sacrifício então para Deus de louvor? Você pode ajudar na igreja, se o padre permitir, ótimo. Esse não é o sacrifício de louvor. É você pegar circunstâncias da sua vida pessoal ou familiar, seja lá qual for, que você não gostaria do teu jeito que acontecesse, e começar a orar, jejuar e entregar a Deus como um esvaziamento seu, para que o Espírito do Filho Jesus comece a encontrar lugar dentro de você. Fala: Senhor, eu entrego a dor da saudade de um ente querido que morreu, mas eu não queria que ele morresse, mas eu entrego, eu aceito. Esse é um sacrifício de louvor agradável a Deus. Por quê? Você está desapegando de coisa sua. Senhor, esse desemprego que eu estou tanto tempo, e o Senhor sabe o quanto está me doendo, mas eu aceito, apesar das todas as necessidades, como sacrifício agradável a Ti. Lembra de Jesus sempre. Sempre lembra de Jesus. Então tudo que você oferecer a Deus, sabe o que agrada a Deus? É você, por exemplo, começar a rezar por alguém que te persegue. Por exemplo, tem muita gente que poderia rezar por mim aqui, que não gosta de mim. Faça favor, me ajuda aí, vai. Ajuda eu aí.
e ajuda você em primeiro lugar, né? Porque vamos supor que alguém não gosta do padre aqui. Vamos supor, né? Aí eu não gosto, não adianta, eu não gosto dele. Aí o que você faz? Ofereça um sacrifício de louvor ao Pai. Como? Comece a colocar esse padre como o fino da oração junto com aqueles que você ama. Põe lá no teu oratório. Isso agrada a Deus. É doído seguir Jesus, meu. É doído seguir Jesus. Imagina alguém lá no teu trabalho que fica assim, ó, tramando a tua queda. Tramando, bota até a linguinha para trás, aquela linguinha fina, aqui ó, aquele olhinho de, né, de assassina, aquela serpentinha assim. Você imagina esta pessoa começar a ser um sacrifício de louvor agradável a Deus. Você põe ela em oração, não é para ser amiga dela, é para rezar. Cura-me, Senhor. Eu sinto tanta antipatia daquele olhar dela. Aí vai vir uma voz de um anjo assim, te lembrar, olha só, Efésios capítulo 6, versículo 10, seguintes: não é contra homens de carne e sangue que tu tens que lutar, a tua luta é outra. Olha o Espírito falando, ó. Olha o Espírito, é contra os espíritos malignos espalhados nos ares, que pegou aquele menino vítima de um sistema que matou um rapaz de Deus. Reze para que Deus tenha misericórdia dele. Reze para que o espírito do maligno liberte a vida daquele rapaz. Reze para que o espírito do maligno liberte o teu coração e a linguinha assassina da tua colega de trabalho. Reze. Reze. É isso, irmãos. É isso que Jesus está falando para você e para mim hoje. Sem oração não veremos a Deus. Deus não acontece. É só blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Te louvo, Jesus. Te amo, Deus, com o meu respirar. Cuidado, pode ser só da boca para fora. Lembra que eu falei? Isso não é o louvor que agrada a Deus ainda. O louvor que agrada a Deus é quando eu pego aquilo que me pesa, entro em oração e entrego na patena do Padre na missa. Prazer, Igreja Católica, una Santa Católica Apostólica Romana. Paulo disse no domingo: os judeus esperam um Deus milagroso. Os judeus esperam um Deus milagroso. Os gregos, sabedoria. E os cristãos anunciam o Cristo crucificado. Caminha de cruz, meu irmão. Lembra? No celular acaba com você. Às vezes é dentro da sua própria família. Parente. O que você faz? Ore. Bota no seu oratório. Peça que Deus cure o teu coração em relação a estas pessoas. E também reze por elas também. Entrega na patena de Deus. Todo dia. Ah, mas daqui a um mês será que Deus resolve isso? Esqueça o tempo. Em Deus não existe tempo. Em Deus é se largar. Entrega para Ele e não olhe para trás. Amém? O que nós vamos cantar, Ailton? Deus existe, Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados, de incrédulos cristãos. Deus existe, e eu posso tocar, se a Ele entregar o
meu coração. Por quê? Pois é nele que se encontra a salvação. Queria dizer por quê. Quero saber por quê não acredita. Olha a letra. Quero saber por quê não o tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem, irmãos? Que fé você tem? Essa aí não pode ser, hein? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmão. Deus existe, Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar, se a Ele entregar o meu coração. Pois é nele que se encontra a salvação. Amém? Antes da gente entregar na patena os nossos sacrifícios, agora você aprendeu o que é para entregar na missa, né? Entendeu direitinho? Pode entregar o pedido teu também de graça, de cura, mas entrega o sacrifício sempre na patena para o padre. Amém? Olha aquela, esta casa é sua casa, nossa casa, a vossa casa, a casa dele, casa dela. Vamos embora? O povo quer cantar, Hilton. O povo ama essa música. Os homens gostam dessa música aqui, ó. A rapaziada gosta. Vai lá, Denise, canta junto. Seja bem-vindo aqui. A letra é linda. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Homilia de hoje. Esvazio de mim. Ó o Espírito Santo. Sopra o teu peito aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Queremos te ouvir, Jesus. Nós queremos te ouvir. Quero ouvir o povo cantar, hein? Vamos ver. Tu és bem-vindo aqui. A casa é o quê? A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Esvazio o quê? Esvazio de mim. Sopra. Sopra teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, Jesus. Nós queremos te ouvir. Cadê os homens junto com o padre aí? Levanta o braço, vai. Bora. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é
é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, só deixa ela pra você. Esta casa, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. O nome dele, Jesus. Apareça, que teu nome cresça, enche este lugar, vem, enche este lugar. Apareça, que teu nome cresça, vem me incendiar, Senhor. Vem me incendiar. Apareça, que o teu nome vem esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Você é bem-vindo aqui, Jesus. Oh, glória! Oh, glória! Muito bem, irmãos. Entregue agora.